Olá pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações do Flamengo e já com José Boto no Rio de Janeiro. Desembarcou há pouco na cidade maravilhosa, já com planejamento pronto para o início do Campeonato Carioca. E nós vamos falar para vocês em que jogo o Flamengo vai estrear o time principal. Lembrando que nas primeiras rodadas será a equipe com muitos jogadores do Sub-20, alguns outros ali do elenco principal, como Carlinhos, Lohan, tem outro zagueiro também, Cleiton, já a gente vai falar que outro zagueiro é esse. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Antes de falar de Flamengo, uma informação extremamente importante que eu acho que interessa também ao Flamengo. Arthur Jorge de saída do Botafogo. Lembrando que o Flamengo encara o Botafogo pela Supercopa do Brasil já no dia 2 de fevereiro, lá no Mangueirão. E o Botafogo, portanto, vai começar 2025 sem um treinador. Ele aceitou a proposta do clube lá do Catar, está de saída do Botafogo, já comunicou o Botafogo. O Botafogo vai receber uma multa rescisória avaliada em 2 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais. E o treinador que conseguiu conquistar a Libertadores, Campeonato Brasileiro em 2024, está de saída. E está de saída de uma forma estranha, porque o empresário do treinador alega que ficou esperando o John Textor para conversar sobre uma possível valorização salarial. O Botafogo entendeu que ele já recebia um bom salário no futebol brasileiro, além de premiações também, quase 20 milhões de reais só de premiação pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores, e não via motivos para dar uma valorização salarial. E aí, portanto, ele aceitou a proposta do Catar, com certeza ele vai ganhar bem mais por lá, contrato de 2 anos e meio. Quem se despediu oficialmente do Flamengo foi Davi Luiz. Ele publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais. Publiquei nas minhas redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Não vou botar aqui no canal por questão de, enfim, monetização, não sei se eu posso, direito de transmissão, mas tem uma parte do trecho que ele diz: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Boa sorte ao Davi Luiz em sua próxima empreitada, um cara que merece todo o respeito do mundo pelos torcedores do Flamengo, honrou a camisa durante esses 3 anos e meio que esteve no clube. Então, boa sorte ao Davi Luiz, um cara sensacional e um profissional incrível. E o José Boto, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. Ele chegou falando, dando entrevista à Flá TV. A gente pegou aqui as primeiras palavras do José Boto, novo diretor rubro-negro. Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Peço desculpa pela voz, ele estava bem rouco mesmo. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e ao Felipe Luiz também. Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo, com o Felipe Luiz no caso. Ele tem ideias muito modernas, temos ideias muito parecidas, foi ótimo esse encontro. O elenco é excelente, a expectativa é sempre poder puxar mais por ele. Penso que esse elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. Vamos trabalhar para dar alegria à nação. José Boto chegou por volta de 3h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro. Ele foi direto ao Maracanã, estádio que o Flamengo utiliza para mandar seus jogos. Hoje o Maracanã recebe o Jogo das Estrelas, que é o jogo organizado pelo maior ídolo do Flamengo, o Zico, e lá no Maracanã ele vai conhecer as estruturas do Flamengo, porque o BAP, presidente do Flamengo, está lá, vai recebê-lo e lá ele vai conhecer as estruturas que o Flamengo utiliza ali para mandar os jogos no Maracanã. Então não é uma visita apenas para marcar presença num jogo festivo, muito pelo contrário. Digamos que é uma visita técnica que o BAP e o Boto estão organizando nesse sábado, aproveitando, juntando o útil ao agradável. Depois, amanhã também, ele vai ao Ninho do Urubu, já começando todos os trabalhos, tá? Segunda-feira ele concede uma entrevista coletiva, 1h da tarde está previsto, ele vai responder questionamentos da imprensa. Inclusive lá no Maracanã teve gente já perguntando sobre Firmino e ele deu uma risadinha para a câmera e tal, nem confirmou, nem negou, nada disso, tá, pessoal? Não estou aqui dizendo que ele confirmou a informação, mas ele já pôde perceber como ele será cobrado aqui no Flamengo. Repito o que eu falei no vídeo anterior, Flamengo vai ser o maior desafio da carreira do José Boto. Em nenhum outro lugar do mundo
ele encontrou a pressão que ele vai encontrar aqui no Flamengo, porque é uma pressão muito grande. Eu acho que ele está começando a ter noção disso. Informação aqui, vamos lá. Mudando agora de assunto, sobre planejamento. O Pablo, zagueiro que estava emprestado ao Botafogo, retornou ao Flamengo, está treinando com o elenco que vai disputar o Carioca, e existia essa dúvida se ele iria para os Estados Unidos, se ele iria disputar o início do Carioca. Apurei, tá, que o planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a nova gestão, o presidente BAP, é que o Pablo dispute o início do Campeonato Carioca. Não vai viajar com o elenco para os Estados Unidos. O elenco viaja no dia 10 de janeiro e o Pablo não vai estar presente nessa delegação. Ele vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E o que eu mais escuto nos últimos dias é: Vene, em que jogo o Flamengo vai botar o time principal para estrear na temporada? Vamos lá. Antes de mais nada, o Flamengo tem um contrato que precisa jogar 5 jogos fora do Rio de Janeiro. 4 serão no Nordeste, e a gente vai trazer aqui, ó. Primeira rodada, dia 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, dia 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo no estádio Amigão, em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, às 21 horas, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal. Quarta rodada, 22 de janeiro, às 19 horas, Bangu e Flamengo, estádio Castelão, em São Luís. E a quinta rodada contra o Volta Redonda seria esse jogo em Manaus. Mas, como é perto da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, a atual gestão mudou o planejamento. E já conversou com o Volta Redonda. Inclusive, quem está conversando com o Volta Redonda é o Gabriel Skinner, supervisor. Ele era supervisor com o Landim, chegou a ser demitido e agora está de volta ao Flamengo. Inclusive, ele estava hoje no aeroporto recebendo o José Boto. Então, ele já está trabalhando, ele está conversando com o Volta Redonda para definir o local desse jogo. A tendência é que seja no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Esse jogo é mando de campo do Volta Redonda. O Volta Redonda já tinha um acordo com o Flamengo para jogar em Manaus, mas agora a nova gestão, entre aspas, voltou atrás e redefiniu esse planejamento. Até porque esse jogo contra o Volta Redonda, pelo planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo, será o jogo da estreia do elenco principal na temporada. Eles vão retornar dos Estados Unidos, lá eles vão fazer amistosos e tal, toda uma preparação. E aqui nessa quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, o Flamengo tem o planejamento de estrear o seu time principal. E aí muita gente me questiona, gente que mora, por exemplo, em São Luís: Vene, Bangu e Flamengo não tem como ser o time principal. O planejamento não é esse. Esse é o planejamento adotado pela diretoria do Flamengo e a gente está trazendo aqui para vocês com exclusividade. Então, quem me questiona na rua, peço desculpa, porque se você imaginava ver um Bangu e Flamengo lá no estádio Castelão em São Luís com o time principal, o planejamento não é esse, muito menos para Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas e Natal. Não é esse o planejamento. É para a quinta rodada contra o Volta Redonda, time principal. Diz aí, torcedor, o que você achou desse planejamento, do fato do Pablo ser colocado para jogar o Carioca? Achava que ele seria importante na pré-temporada dos Estados Unidos? Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Recapitulando, o Flamengo, nos últimos dias, comunicou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado nesse domingo, dia 22. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz, você faz parte da história do Mengão. E estava lá esse post nas redes sociais, publicado no dia 22 de novembro, ou seja, quase uma semana. Estamos no dia 28 de dezembro. De lá para cá, muito se falou sobre Davi Luiz podendo ir para o Vasco, inclusive o próprio Davi Luiz falou sobre isso também hoje lá no evento. O interesse do Fortaleza que eu trouxe, e de fato o Fortaleza tem interesse. O próprio Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, abriu as portas para o clube. Então, de lá para cá, não se falou mais sobre a saída do Davi Luiz. Aí hoje, o Davi Luiz, antes do evento do Jogo das Estrelas, fez uma publicação em vídeo agradecendo
a passagem dele pelo Flamengo, e eu vou até ler aqui a aspa dele certinha, que eu achei sensacional, que ele diz o seguinte: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Tudo bem. E aí chegou o momento lá do Jogo das Estrelas. Antes de a bola rolar, os convidados, os jogadores, ex-jogadores, enfim, passam ali por uma zona mista, e o Davi Luiz passou. Ele foi questionado sobre a saída do Flamengo. E ele disse: vou ser bem sincero, com a outra diretoria, eu já tinha um acordo verbalizado que eu ia ficar. A gente ia ter essa conversa depois do campeonato. Tentei ser o máximo possível respeitoso e agir da maneira correta. A única vírgula de chateação que eu fico é que, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador. Se eu não tivesse rede social, não saberia que meu contrato não foi renovado. Ninguém da nova diretoria teve esse contato de homem para homem. Comigo é muito fácil resolver, é preto no branco, não tem cinza. Eu mereci essa parte mais franca da nova diretoria. Pessoas que vão continuar também tinham meu contato. Acho que deveria ser feito de maneira diferente. Ou foi feita de forma intencional ou amadora. Todos os funcionários merecem uma conversa direta com o seu líder. Beleza. Davi Luiz falou isso. Inclusive, ele foi questionado sobre a possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Abre aspas. Não chegou nada formal do Vasco. Nem falei com o meu empresário. Mas está me ligando e eu falei para ele não encher meu saco. Eu quero curtir com a minha família e a partir do dia 1º você fala comigo. Mas eu acho que não aceitaria jogar no Vasco ou em qualquer outro rival carioca por tudo que vivi no Flamengo. Fecha aspas. Beleza. Davi Luiz soltou essa bomba lá na zona mista e aí, desde então, está todo mundo massacrando a nova gestão. Presidente BAP, falta de respeito. Só que, gente, o meu papel como jornalista é ouvir todos os lados. Após essa declaração do Davi Luiz, eu fui conversar com várias pessoas que fazem parte da nova gestão do Flamengo. E todas, sem exceção, me garantiram que sim, que o empresário do atleta foi comunicado. Entrei em contato com pessoas que administram a carreira do Davi Luiz. Eles entraram em contato com Júlio Taran, que é o principal empresário de Davi Luiz. Não é Juliano Bertolucci, como muita gente está dizendo nas redes sociais. O Júlio Taran, ele trabalha com o Juliano Bertolucci, no escritório de Juliano Bertolucci, pode até ajudar eventualmente em uma transferência do Davi Luiz, se reuniu até mesmo com o próprio Flamengo na ocasião, quando o Davi Luiz fechou com o Flamengo, mas o empresário principal do Davi Luiz é o Júlio Taran. E as pessoas do Flamengo, da administração do Flamengo, da diretoria do Flamengo, da nova gestão do Flamengo, garantem que Júlio Taran foi comunicado da não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz. O que mais me chama atenção também, mentira, não é o que mais me chama atenção, mas o que me chama atenção também é o Davi Luiz confessar e revelar que ele tinha um acordo verbal com a gestão de Landim para a renovação de contrato do Davi Luiz. Gente, seria mais um erro da gestão do Rodolfo Landim. Seria mais um erro. Eu adoro o Davi Luiz, tá? Eu adoro o Davi Luiz. Todo mundo sabe aqui que eu, pessoalmente, eu sou muito fã do Davi Luiz. E, na boa, eu gostei demais da passagem dele pelo Flamengo. Esperava mais dentro de campo, beleza. Mas foi um cara íntegro a todo momento, do primeiro ao último dia. Um cara super respeitoso com o Flamengo. Mas o Landim iria renovar com ele. Ele tinha esse pré-acordo. E aí, de repente, ele não tem o contrato renovado. Beleza. Mas a nova gestão não é obrigada a renovar, porque ele tinha um pré-acordo com a outra gestão. Pelo contrário, eu só acho que a nova gestão deveria comunicar. E eles garantem, todo mundo que eu ouvi, garante que o empresário do atleta foi comunicado antes da publicação nas redes sociais. Tudo bem, poderiam ter ligado para ele, mas beleza, ao menos ligaram para o empresário e é isso que eles garantem. Então, de um lado, a gente tem o Davi Luiz dizendo que não foi comunicado em nenhum momento e que, ao mesmo tempo, dizendo que não quer nem conversar com o empresário. Do outro lado, a gente tem um Flamengo no off,
garantindo que sim, que o empresário do jogador, Júlio Taran, foi comunicado da decisão de não renovar o contrato dele. Temos os dois lados da moeda. E no meio tem o José Boto, que chegou ao Rio de Janeiro nesse sábado, vai conceder entrevista coletiva na segunda-feira, e tem o primeiro pepino, digamos assim, à frente do Flamengo para administrar. Ele vai ter que administrar isso. Ele vai ser questionado sobre isso. E o José Boto é um cara que tem uma ligação super direta na carreira do Davi Luiz, porque foi ele quem achou o Davi Luiz no Vitória e levou para o Benfica, quando o Davi Luiz era um desconhecido no futebol brasileiro. E o José Boto ele vai falar sobre isso, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, até porque ele será questionado sobre essa situação. E o BAP estará ao lado dele na entrevista coletiva. Eu tenho certeza que o BAP, pela personalidade dele, ele vai pegar o microfone e vai responder ao jornalista falando sobre o assunto. Não vai fugir da pergunta. Pelo que eu conheço do BAP aí nos últimos anos de Flamengo, duvido ele fugir da pergunta. Então, a gente tem aí os dois lados. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham, quem está certo, quem está errado. Eu não acho que nenhum lado está mentindo, acho que talvez possa ter tido um erro de comunicação, mas eu não acho que as pessoas do Flamengo, todo mundo ali, iriam combinar em um grupo de WhatsApp, ó, vamos mentir para o Vene, vamos dizer sim que falamos com o empresário. Não acho isso. Acho que pode ter acontecido um erro de comunicação, mas estou trazendo os dois lados da moeda. E vocês? Vocês acham que quem está certo, quem está errado? Eu quero a opinião de vocês. José Boto, o novo diretor técnico do Flamengo, chegou ao Rio de Janeiro neste sábado, 28, com uma missão importante logo de início: garantir a permanência de Cleiton, uma das joias da base rubro-negra e alvo do interesse europeu. Com apenas 21 anos, o jovem zagueiro está na mira do Benfica, que acompanha de perto sua evolução. A renovação de Cleiton não é apenas uma necessidade, mas também uma prioridade para o novo dirigente. Mesmo antes de desembarcar no Brasil, José Boto já havia iniciado as conversas com o staff do jogador. O contrato de Cleiton com o Flamengo é válido até o fim de 2025, o que dá ao clube português a possibilidade de, a partir de julho, propor um pré-contrato que viabilize sua saída gratuita. Essa perspectiva faz com que o Flamengo se movimente rapidamente para blindar o zagueiro de qualquer assédio externo. Cria das categorias de base do mais querido, Cleiton disputou apenas 14 partidas pelo time principal desde sua estreia em 2022, sendo 5 delas na última temporada. Apesar das poucas oportunidades, o defensor é elogiado por treinadores que passaram pelo clube, incluindo Tite, que via grande potencial no jovem atleta. Com a saída de Davi Luiz ao fim da temporada de 2024, Cleiton tem a chance de ganhar mais espaço no elenco, que conta também com Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno como opções para a zaga. O interesse do Benfica, no entanto, reforça a necessidade de renovação. O clube português observa o zagueiro como um investimento promissor, mas aguarda a definição do Flamengo para decidir os próximos passos. José Boto terá um papel crucial nesse processo, e a expectativa é de que o vínculo de Cleiton seja estendido nas próximas semanas, assegurando sua permanência e valorização no elenco rubro-negro. Nesta sexta-feira, 27, Cleiton já se reapresentou no Ninho do Urubu para o início da temporada, com foco no Campeonato Carioca. Nas primeiras 4 rodadas da competição, contra Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu, o Flamengo utilizará um time alternativo, o que pode abrir espaço para que o zagueiro mostre serviço e conquiste de vez a confiança da comissão técnica. Para Cleiton, 2025 promete ser um ano de oportunidades e desafios, e para o Flamengo, um período decisivo para preservar seus talentos e fortalecer ainda mais o elenco.